Fala pessoal, hoje eu vou te contar a história dessas mulheres diferenciadas que precisam sobreviver à era pré-histórica, pois esse é o filme quando os dinossauros dominavam a Terra. Então a loucuragem vai estar solta porque eu sou F, o esquecido do futuro. Então vamos pra história. Tudo começa mostrando quando a Terra ainda era vazia e haviam poucos humanos, e esses humanos tinham medo de tudo, do mar, das montanhas, do sol e da lua, porque tudo era desconhecido, então qualquer coisa poderia dar uma falecida de leve. E como forma de não caírem no golpe do desconhecido, eles faziam sacrifícios ao sol, que para eles era uma forma de se proteger. O problema é que as únicas aptas a virarem sacrifício eram as loiras, e eu nunca agradeci tanto por nascer morenaço, porque nessa época eu seria respeitado. O sol começa a aparecer, mas uma das loiras fica desesperada porque ia levar uma pedrada de leve, e ela tenta correr, mas os homens da caverna vão pra cima dela, e ela acaba caindo do penhasco e ainda leva um trouxa com ela, porque a vida tinha dessas coisas. E agora só sobraram duas loiras e uma estava esperando falecer, mas parece que errou o roteiro do filme. E quando o sol chega em cima deles, pois já era meio-dia, começa a ventar muito forte, porque eles moravam em uma montanha. E uma das loiras se chama Sana, mas como ela também quer sobreviver, ela pula no mar porque ela ficou insana. E como os homens são trouxas desde a Idade das Pedras, eles vão atrás dela porque não podem perder seu sacrifício, ou tudo poderia ficar pior. E eles entram no barquinho Mequetrefe e conseguem a resgatar. E quando ela abre os olhos, a primeira coisa que ela vê é um morador de rua pedindo um prato de comida. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato. E nisso, ela fica gamadinha nele. E voltando pra Terra, Kingsor, o rei deles, começa a ficar com raiva porque tudo deu errado. Então o próximo ritual precisa ser maior ainda. E nisso ele começa a escolher várias mulheres loiras e uma começa a brigar com outra pra fazer parte do ritual. E aqui só faltou o sabonete e a banheira. Nesse tempo, todos estão planejando quando seria o próximo ritual, e a vila está seguindo em frente como sempre faziam, como cuidar dos mequetrefes e caçar dinossauros para o jantar. Então, estava tudo dentro do planejado, e Tara estava chegando de barco com Sana e os outros figurantes, e uma mulher estava à espera na praia, e como cumprimento, ele coloca ela para cheirar seus mamilos. Que porra é essa, marreco? Mas o que ela não sabia é que ele estava de olho na Sana. Como aquele dia sempre pode ficar pior, o dinossauro que eles prenderam conseguiu se soltar e começa a atacar todo mundo e começa o desespero. Mas eles são do tempo das pedras, mas são organizados, porque conseguem jogar um tipo de gordura no bicho para fazer pegar fogo e o afastar da tribo. Mas no final, eles ainda conseguem vencer aquele bicho e terminam a noite fazendo um churrasquinho diferenciado. E a tribo, como comemoração que teriam comida durante um tempo, começa a jogar o batidão nervoso e todos começam a dançar. E Aika, que era a mulher do Tara, começa a fazer uma dança seduzente, incorporando 7 peles. Mas ele estava de olho em outra coisa, porque depois que ele viu Sana, ele não conseguiu parar de pensar nela. E nisso ele pega um pouco de filé de dinossauro e leva para ela, que estava excluída por ter estragado o ritual. E os dois começam a se olhar, mas sabemos que o que ele queria levar mesmo era a linguiça toscana. E nisso ele entrega um colar e um punhal para ela conseguir sobreviver sozinha. E Aika aparece na hora para ver o que estava acontecendo, e é assim que começam as brigas nos tempos antigos. No dia seguinte, Tara sairia para uma caçada e passa para saber se Sana estava bem, e Aika ainda estava com ciúmes, e naquele dia tudo ficaria estranho, porque o céu se fechou e parecia que viria uma chuva muito forte, e Aika começa a explanar para todos, falando que Sana que era culpada porque ela estava amaldiçoada, e mais uma vez as duas começam a brigar de uma forma nada convencional, mas o rei aparece e separa as duas. Mas agora eles precisam fazer alguma coisa para resolver esse conflito, e Sana não sabe se daria uma falecida de leve e foge para o outro lado da praia. Mas aonde eles estavam era muito perigoso, e tinha de tudo, e nisso ela tenta se esconder nas árvores, mas aparece uma cobra muito grande.
Sana precisa ficar quieta para não ver a comida, e depois que a cobra sai dela, um cara consegue cair na armadilha e é esmagado por ela. E os soldados estão procurando e encontram uma grande caverna onde ela poderia estar escondida. Mas lá dentro sai um dinossauro nervoso e apenas um soldado consegue sobreviver, mas ele fica muito ferido. E como aquilo estava demorando muito, Kingsor manda Tara com alguns soldados para trazer Sana e os outros soldados. Mas aqui é onde tudo mudaria, porque você se esqueceu de deixar o like e vai deixar agora, e se inscrever se for novo, ou a Sana vai ficar insana e a loucuragem vai rolar solta. Agora vamos continuar. Eles chegam do outro lado da praia e encontram um soldado ferido e outros falecidos, e o dinossauro sai mais uma vez e vai para cima deles, e agora Tara, que estava preso, e daria uma falecida de leve para um dinossauro de qualidade duvidosa, mas ele sabe mergulhar e consegue se desviar, e o dinossauro cai do penhasco, e o pior de tudo que esse dinossauro nem é carnívoro, então provavelmente só estava defendendo seu território. E agora eles já tiveram muitas perdas e levam os corpos para a tribo para fazer o ritual de sepultamento. Todos estão tristes e os corpos são colocados em um barco de palha e jogam fogo porque é uma forma da alma ir para outro lugar. E galera, isso eu estou interpretando da minha cabeça porque a única coisa que eles falam é Sana, Necro, Preto e Akoba. E eles falam pouco, mas falam merda. E Aika, como gosta de causar no meio da tribo, começa a gritar falando que aquilo tudo é culpa da Sana, que era amaldiçoada. E se antes estava estranho, aqui começa a ficar pior ainda, porque geral começa a gritar e começa a se empanar na areia, enquanto que os homens da tanguinha ficam dançando. Enquanto isso, Sana está no meio da floresta tentando sobreviver, mas está cheio de criaturas bizarras e ela só consegue sobreviver por causa da faca que Tara deu, e ela precisa fazer um sacrifício e corta o próprio cabelo ou viraria comida. E Tara ainda está atrás dela na esperança de achar sua amante perdida, e ele encontra seu cabelo e acha que ela virou boneco, mas nisso ela estava tentando se esconder entre uma casca de ovo de dinossauro. Já avisei que vai dar merda isso. No dia seguinte, ela é acordada pela mãe dinossauro, que veio trazer o café da manhã. E como ela saiu de dentro do ovo, então ela era considerada um filhote. E Sana aproveitaria disso para conseguir sobreviver e começa a treinar com seu novo irmão. E os dinossauros começam a ficar amigos, porque em apenas um dia ela já conseguiu fazer parte da família. E eu só fiquei esperando o Toretto sair dirigindo um carro de dentro de um portal. Sana começa a escutar um som de briga e percebe que os soldados da tribo estavam tentando caçar a mãe dinossauro, mas eles saem correndo com medo e um desses soldados era o Tara. E aqui que começa a vacilação, porque enquanto isso, Aika está trabalhando na vila e um cara vai pra cima dela e arrasta pro canto. E como Tara não deu assistência, então ela que daria. Então aqui vemos que os tempos mudam, mas as regras são as mesmas. E se você não colocar o boneco, sempre vai ter um pra colocar. Tara tenta voltar pra vila, mas acaba sendo pego por um dinossauro voador e é jogado no ninho, mas consegue sobreviver, porque ele é um lutador. E do outro lado da ilha, Aika está terminando a brincadeira de leve e o cara que deu um pente nela vê Sana brincando com seu irmão dinossauro. E ao mesmo tempo, Tara parece machucado, tentando a proteger, mas ela mostra que ele era do bem. Ela o leva para um lugar seguro, porque ele estava machucado, e qualquer pessoa já daria uma falecida de leve com esses ferimentos, mas como ele já viviam na desgraça, então estava tudo certo. E Tara começa a olhar de forma diferente para ela, porque seria a hora da brincadeira, e rola a noite inteira. O problema é que agora a tribo sabe que eles estavam vivos e manda vários soldados atrás. Quando Tara volta pra vila, o rei sabia de tudo, e me pergunto como eles conseguem falar isso tudo usando poucas palavras. E como Tara estava do lado dela, ele seria falecido, mas ele é formado nas artes marciais da porrada pré-histórica e consegue acabar com todos, mas no final ele acaba sendo pego e é colocado no barco de palha como se tivesse virado boneco, e um dinossauro do mar o engole. Então esse era o fim, ou não, porque ele conseguiu sobreviver e volta pra viver com Sana, e tinha de tudo pra dar certo, mas eles fazem uma fogueira que atrai a atenção de todos na vila e mais uma vez os dois precisam fugir.
Aqui começa uma fuga de qualidade duvidosa, e eles começam a passar por vários lugares perigosos com dinossauros de baixa qualidade e terrenos íngremes, então algo de ruim aconteceria, e mais uma vez eles conseguem ser pegos, mas o irmão da Sana aparece e consegue a salvar, e ninguém entende porque ela não foi comida. O problema é que o trouxa sempre se ferra, e agora ele seria sacrificado na frente de todos para não ter como fugir. O problema é que nesse mundo tudo sempre dá errado, porque vem uma onda gigante e todos ficam desesperados, e Tara está preso, então não tem pra onde correr, mas Sana aparece e o salva, e no final só sobrevive Sana, Tara, Aika e o amigo Talarico. E esse é o filme de qualidade duvidosa que mais falou sobre a vida real, então se curtiu e se sobreviveu até aqui, deixa nos comentários quem você prefere, Aika ou Sana, ou então Tara põe um prato de comida ou amigo Talarico. E essa disputa está sinistra, entre vai dar merda e olha a desgraça. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I